sumiu, o porquinho ficou triste, até que ele foi dado, foi numa caixa e foi com uma menina, não lembro mais o nome da menina. Aí ele lá ficou mais alegrinho um pouquinho, mas ele ainda queria achar o amiguinha dele. E ela levou o porquinho, então, apesar dele não ter, eu realmente vi o aluno dela, ficou tão felizinho. Eu queria fazer uma coisinha assim, de ver algum objeto, alguma coisa e recuperar. Mas, então, aí como você fez 10 anos, perda e recuperação de objetos. Já estás perda e recuperação de objetos. Então o tema é diagramando o teu livro. Aí eu posso usar o mas isso não cabe a nós. Sim, na minha cabeça, coisa boa. Tá vindo, eu estou recebendo. A recuperação de objeto, então esse seria o tema. E o escopo seria... Recebe, deixa. Então vamos lá. Pimenta é muito fácil, muito Só que aqui eu quero saber, depois veio para aqui, um lugar, um menino que perdeu, não sei, fugiu, o bichinho dele, alguma coisa assim, um vagalume, depois ele acha um freiro, não sei, é difícil, não, porque né? ela não sabia que tinha um poder anterior, ela aprendeu o contrário. O cara foi exterior, o medo que não criado. Adulto você vai pondo. Pode, não tem problema nenhum. Pode ser um tempo. Qualquer coisa pode ser um tempo. Vai trocar. Ok. Feedback time. Feedback time. O tema é... Não, nós não queria. Tá? O sapinho, ele queria virar... Ele queria virar príncipe. Ele achava, exatamente. O tema seria a ilusão, o coração partido, a frustração. A frustração de não ser, conseguir exatamente. Eu estava pensando, por exemplo... Desculpa, não consegui te ouvir. num dia do futuro, um menino e seu robô salvam uma menina de um afogamento. Seria um menino, sua prima e seu robô vão acampar a mais de águas transparentes. Só a ideia da historinha. Para realizar Uma pessoa e uma máquina, né? O robô. Tá, o robô não é máquina em história. É jogar com a ideia daquele gênio da ciência da computação que diz que na próxima década os robôs vão ter emoções, pensamentos e ações humanas. E os humanos vão poder interagir com eles. Então seria uma coisa no futuro, um menino interagindo com um robô, salva o menino. Mas o robô é outro personagem. Outro personagem. Então, na verdade, o robô pode entrar debaixo d'água, ele não respira como os seres humanos, pode ficar mais tempo lá embaixo. Né? E tira a menina de lá, mas o robô não entende de respiração artificial. O menino na escola aprendeu como é que se faz. Então os dois... Não, a ideia tá bom. Já pesquei. Então o fato é o seguinte, na verdade, só voltando ao robô, tem que lembrar que o robô é um indivíduo. Sim. E ele não é uma máquina como nós compreendemos máquina. Menino, o Luca, ele ouve o discurso lá no Vale do Sonho, onde ele mora, de que o amor sumiu. Que o amor está sumido e está todo mundo desesperado que o amor sumiu. Tá, mas você começar caracterizando o amor. Imaginando como ele seria. Não, porque amor. O amor como personagem, eu pensei. Ele Entendi tudo. Mas decide que tipo de amor.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente até escreve e não pensa que os editores se dão conta disso. Às vezes não se dão. Tá? Então a pessoa escreve, depois que a historinha está pronta para publicar. Já na casa dela, ela ia brincar de balanço, ela se imaginava voando como uma borboleta. Ela queria ser muito ter asas para voar. E aí acontece assim, ela começa a interagir com a borboleta, vendo a borboleta no jardim, então vai ser uma... As pessoas vão viajar pela primeira vez. Pedro tem 5 anos e é a primeira vez que os pais viajam. Ninguém fica na casa dos avós. E ele sente muita saudade, mas ele consegue naqueles dias, com os avós, ele consegue fazer coisas que antes ele não fazia por estar dormindo. Tá, exatamente. Tá ótimo. Isso aí está interessante. Isso é uma pergunta. Como é que no livro tu vais caracterizar as saudades? Porque eu tenho a impressão que cai bem na margem do amor. A história do menino que observando o que se passa ao redor dele no mundo, ele vai chegar a uma conclusão. Aí eu coloquei aqui no papel algumas coisas. Se a criança vai entender, eu não sei. Aí vai ficar... Provavelmente não vai ser a história que eu vou mandar para vocês. Então, levantam, vão ao banheiro, tomam café e saem. Um grupo vai à fábrica de calçados, outro à fábrica de caixas de papelão, outro ainda à fábrica de tecidos. Em todo o mundo, as pessoas se dirigem a fábricas as mais diversas. Feito bateria de escola de samba, todas as máquinas são ligadas e o barulho ensurdecedor não permite que se ouça o canto do galo. E as máquinas despejam pelo mundo, e aí automóveis, caminhões, bicicletas, só quem é o personagem da o história? personagem que acaba a história. O menino extasiado O personagem que abrir a história. O personagem não pode terminar uma história. Não, mas esse é o sentido. Tá? Colocar o menino aqui em cima. Além da história. Porque é o menino que eu estou falando, é o galo que cisca no terreno. Quando todo mundo está desatinado pelo mundo, fabricando tudo que é possível, o menino se contenta com o galo. Ok? Tá, onde é que está o... Eu vejo uma reportagem. Tu criaste uma reportagem, tu criaste uma figura. Na verdade, a gente pensa que figura de linguagem seria só com medo de palavras. Tu criaste uma imagem, uma figura de linguagem. Eu não consigo entender onde é que está uma história nisso. Por exemplo, assim, eu sou editor, queres vender essa história para mim. Como tu venderias? Esquece um pouco, se tu me dissesse assim, vende essa história para mim, essa história de... Tá bem, tá? O que o menino faz para lutar contra a parafernália, para termos história? Para poder ouvir o galo. Tá, isso eu não cheguei a... Pois é, então aí tu vai ter que focar. A história vai ser, por exemplo, assim, o menino ele pode telefonar para alguém, ele pode ir até a fábrica, ele pode tentar enrolar numa bomba para não sei o quê, não tem problema, né? Mas ele vai ter que fazer alguma coisa para tentar ouvir o galo e não conseguir ou conseguir. Né? Aí como a gente falou, o final pode ser mais, menos ou em aberto. Mas é a luta do menino para ouvir o galo que vai ser história. Né? Porque do contrário, se tu fizesse uma imagem, tem um cenário, mas não necessariamente uma história. Eu tenho que falar do menino que tem vontade de se tornar um viajante do espaço, um peregrino do espaço. Então, assim, como criança, ele tem um ouvido no tempo. O que é peregrino do espaço? Um viajante do espaço. O que é um viajante do espaço? Uma pessoa que tem uma espaçonave, um astronauta, e vai viajar para o espaço. S, acabou com a tua história. É sim. Os S, os populares. Porque dentro do quarto ele cria as suas espaçonaves, os seus... Sim, de pecinhas de montar. As pecinhas, tudo bem, você tem que criar uma espaçonave. Sabe? Mas lembra que vai ficar um livro cheio de palavras.
Então não estou dizendo que é ruim nem bom, mas por isso a gente falava, dá para ver daqui sem beleza. Então, por exemplo, aqui assim, ó, tem uma coisa. Já falando, já para, só, sim, não uma história. Também é uma idade, tá? A minha direção seria 8 anos, a minha direção seria 10. Esse aqui é um livro de mais ou menos 8 anos. Jornal, depois vai competir com, digamos, uma história que vai acontecer. É complicado. Tá? É tão interessante que, por exemplo, assim, tá? Pensa assim, século XIX, tá? Rio de Janeiro, século XIX. Como é que a gente sabia das notícias do mundo? Mostrar onde ela ficava, etc., mostrar a guerra, por ali vai. Tá? Então era um jeito de se fazer. Tá? Agora é o seguinte, tu acordas de manhã e tu quer saber as notícias do mundo. No Facebook não, as notícias privadas, né? Mas, por exemplo, olha só, como é que no século XXI a gente faz para ver notícias do mundo? Então, eu acordo de manhã, no meu tablet, se eu tiro os óculos, eu já não vejo como, imagine sem, tá? Mas eu vejo uma bola de mapear hoje uma célula de câncer. Eu vou dizer assim, eu acho que não tem. Olha meu dedo fazendo aqui, daqui. Alguém mapeou a célula de câncer? Eu acho que não tem. Bom, se eu dissesse tenho, eu clico e começo a ler mais. Tá? E conforme eu estou lendo, de repente, eu vou lendo, então está aqui, ó, eu tento clicar aqui, não está se mexendo. Tá? Então eu vou ver rapidamente o que tem para cá. Tá? Não está se mexendo, não está se mexendo, não está se mexendo. Do meu país. Eu clico. Tá? Mesma coisa. Não está nada se mexendo. Não, então, tem uma coisa que se mexe. Então eu clico. Viu? Totalmente diferente do século XIX. Então, ou seja, a nossa forma de ver essas coisas mudaram. Então, o que acontece? Tá? Se a gente vai contar uma historinha para o século XIX, ninguém vai querer ler essa historinha. Ela até pode ser, na verdade, quando a gente vai pensar em praticidade, é pouquíssimo prático. Tá? Por exemplo, às vezes, no domingo, eu gosto de comprar o Times, que é um jornal enorme, tá? Etc. Por quê? Porque eu posso dobrar metade dentro do jornal, laceio no sofá, ou alguma coisa assim. Às vezes tem um negócio grande que eu gosto de ver algumas coisas. Tá? Entretanto, na verdade, quando a gente vai pensar em praticidade, é pouquíssimo prático. Tá? Por exemplo, às vezes, no domingo, eu gosto de comprar o Times, que é um jornal enorme, tá? Etc. Por quê? Porque eu posso dobrar metade dentro do jornal, laceio no sofá, ou alguma coisa assim. Às vezes tem um negócio grande que eu gosto de ver algumas coisas. Tá? Entretanto, a tua história tem que competir com aquilo. A tua história não pode competir com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo já era. Exatamente, viste? Ou seja, a história pode ser boa, tem que começar já evidenciando. Século XXI, século do evidenciar. Qual é o personagem que está vivendo aquela história? Os dois personagens, são dois, já tem 3. Sim, exatamente. Mas a gente tem que escolher um, né, que conduz a história. Tá? Mas não é o caso desses nossos 3 dias, a gente não vai nem entrar nesses detalhes de ponto de vista. Tá? Mas só no caso do Osório, é importante gostar dos outros. Não. Tem que explicar alguma coisa. Gostei. Aí eu não sei se é uma reação, mas é uma continuação. Tá. Né? Mas a abertura está sensacional. Tá. O boné tinha uma luz que acendia e iluminava ao redor. Ajudava-o a encontrar brinquedos, não. Se tivesse uma... Então, vou pensar. Amanhã eu conto essa história. Tá, perfeito. Mais um. Parou com o bichinho Eu verde. não vou falar muito depressa. Um dia, ao sair do balanço, Miúcha se deparou com um bichinho verde pendurado no
curiosidade de uma coisa. Nossa, que bichinho é esse? Disse a pequena menina. Ela resolveu chamar a sua mãe. Mamãe, mamãe. Tá, o grande Atravessa a rua, pode ser atropelado. Aí o Pedro resgata, né? Tá, Salva o tu bicho estás lá. colocando duas coisas que entupiste o início da história. Ou um cão é resgatado quando atravessa a rua porque é quase atropelado, mora no norte do Brasil. Os gaúchos, que eu saiba, eles não moram no norte, eles moram na beira da estrada vendendo cestos. Amém. Então, então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a tal da casinha. Porque se eu disser que a história foi uma história siberiana, eu disser que a Groshka entrou na casinha e não fechou a porta, bom, congelado. Entretanto, né, se for Verônica, né, a Verônica ela pode entrar e sair de casa à vontade e ela não está nem aí para a porta. Né, porque ela mora no sul da Itália, então está sempre meio que quentinho. Se não estiver chovendo, né? Então, nós temos que tomar cuidado nesse... Mas se for um livro italiano para ser vendido no norte da Rússia, eu vou ter que criar alguma coisa para avisar que é verão, é quente. Ao contrário, o coitadinho siberiano vai ficar muito intrigado, né? Meu Deus, né? Menina malvada, né? Vai congelar a vovozinha lá. Como eu acertar. A mãe que foi lá e protegeu a criança. Você não é a mãe. Acho que não é a mãe, né? Mas é que ele teve que segurar o filho, teve que puxar o filho debaixo do caminhão. Né? Então o pai foi lá, levantou o caminhão e puxou o filho. Acho que não é a mãe. Então, esse tipo de coisa. Nós temos que tomar cuidado, por exemplo, dentro dos problemas de soluções, né? Para não ficar criando personagens doirinhos. Nós temos que lembrar também assim, que um casal pode ser literalmente de qualquer raça. Então, eu vou ter que criar alguma coisa para mostrar essas funções em mudança. Eu acho que essa poligrafia, quem da geração de vocês já italiana, vai ver que a poliana se faz um contexto muito de uma escola. Ela é ótima, Está agora sua filha já está no olhar e obrigado. fazer, por exemplo, são coisas levemente superficiais. Tá bem, não tem problema, só tem que decidir qual é a história. História dentro da história. Dependendo do que fala, o personagem muito All the part base. Tell the story. E reading out é que é complicado, né? A gente não sabe o que é story e o que é read, tá? Então aquilo ali é que, né? Se quiser saber por quê, claro, né? Vai escrever um pouquinho mais. É um tipo de criação de personagem. Ok, nós vamos precisar voltar às cadeias. Não sei, só que escreveu Super-Homem, tá? Querer escrever sobre uma história e acreditar aquela história, criar um personagem perfeito para aquela história, e o contrário acontece também. Você primeiro tem a ideia de um personagem e cria uma história para ele. Quer dizer, existem as duas formas, né, de acontecer. Posso dançar um pouquinho. O bom de usar o presente, desculpa, o bom de usar o passado simples como o presente da história, nós ganhamos na lateralidade. Ok. Então o porco-espinho, ele tem vários espinhos. Tá? Então ele só se chamaria espeto se ele fosse um porco-espinho, digamos assim, ele teve uma doença. Que é um só. Perdeu a peça. Ficou com um só. Agora sim. Então agora. O Sol. O Sol fez nascer o dia. Não me explica. Lê de novo. Não, Lê sem parar. eu estou agora tentando mudar aqui. Lê de novo sem O parar. canto do galo acordou o Sol. O Sol fez nascer o dia. O dia entrou pelo quarto e eu pulei da cama. Perfeito. Lá fora. Outra coisa, quando o livro produzido.
a gente não pode confundir marketing com livro, entendeu? Você entende? Entendi o que você estava dizendo. Exatamente. A gente criou Não a pode história numa confundir. pousada em Canela, né? Não, a gente foi na praia. Sim, o que você quiser. Uma coisa é a produção do livro, que é árdua, que é dolorida, que é difícil, tem que ser profissional. Tá? E a outra coisa, tá, é a glamorização do resultado. Tá? Porque, por exemplo, os famosos cirurgiões plásticos, que é do mundo inteiro, tá? Esses que fazem as grandes cirurgias nas grandes atrizes mundiais. Tá? Imagina assim, tá? Quem deles vocês já viram, primeiro, cortando o nariz de mulher famosa? Quem já viu filminho cortando o nariz de mulher famosa? Nenhum. Tá? Quem é que já viu, a não ser numa situação controlada, tá, a mulher famosa, 20 minutos depois da cirurgia, ela foi pro quarto e tirou uma fotografia dela? Pois, salvo se ela quiser vender a imagem. Tá? Do contrário, nunca. Tá? Ela vai para fazer o resultado, vai para fazer a cirurgia, também vai ser maravilhoso. Eu vi assim, no primeiro dia, todo mundo chegou com uma história que daria para escrever um livro do Stephen King. E não, história de criança, ela não tem grandes subtextos ou subplots, não tem nada. Por incrível que pareça, é muito mais complexo a gente criar uma coisa minimalista, com bom gosto, que uma coisa um pouquinho mais rococó. História rococó para criança, ela na verdade, nem quando se começou a pensar em histórias infantis, elas existiam. Sempre foi uma espécie de simplificação. Tá? No outro dia também alguém me disse assim, James, mas tu fez assim, a lista faz maravilhas. Tá? Isso é uma das maravilhas. Tá vendo? Todo mundo